Olá, amigos do Estudo Bíblico da Missão Evangélica de Pomerode, seja muito bem-vindo. Quero motivar você, se você ainda não é inscrito no canal, a fazer isso daí e acompanhar então as nossas programações que temos aí. Tá ok? Então vamos lá, Estudo Bíblico, hoje o texto é 2 Reis, capítulo 8, 2 Reis 8, versos 7 a 15. Eu quero colocar como tema, ou coloquei como tema desse estudo em minhas anotações, aí nos meus momentos de estudo, o testemunho de Deus entre pagãos. O que nos é relatado nesse trecho aí de 2 Reis, capítulo 8, aconteceu num país chamado Síria, que estava situado ao norte da terra de Israel, do país de Israel, e a capital da Síria é a cidade de Damasco, aliás, ainda hoje, né? Entre Israel e Síria, houveram naquele período várias rixas, momentos de animosidade e momentos de calmaria de novo. E um desses momentos nós já estudamos aí há alguns dias atrás, que é, por exemplo, o capítulo 5, aqui de 2 Reis. Nesse capítulo 5, conta-se a história de um oficial sírio, de nome Naamã, que veio até Israel procurar a cura para a lepra, né? Então, esse trecho é bastante conhecido da Bíblia, essa história. E o texto que nós temos hoje pela frente, ele diz que, certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus, Eliseu no caso, o homem de Deus está na cidade. Ele, Ben-Hadad, o rei sírio, ele ordenou a Azael era um chefe, um comandante militar, ele era, enfim, uma autoridade, um oficial do alto escalão lá do rei sírio, né? Então, o rei ordenou para ele, vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Um pouco adiante vai dizer que esse presente, um presentinho básico assim, né? 40 camelos para carregar aquele presente. Pensa só, eu estive olhando, dei uma fuçadinha aí na internet, e eu não sabia disso, então por isso fui procurar. Um camelo podia carregar até 450 quilos. Então, como eram 40 camelos, faça as contas da quantidade de tralhas que tinha nesse presente aí, né? A distância entre Síria e Samaria, onde estava o profeta Eliseu, era cerca de 150 quilômetros, um pouquinho mais do que isso talvez. Então, enfim, essa é a história que nós temos aí. A gente tem algumas perguntas. O que é que o nosso amigo Eliseu foi fazer em Damasco? A gente não sabe. Será que tem essa ida dele a Damasco é um desdobramento, uma consequência daquela ocasião que eu falei antes do capítulo 5, onde ele conheceu Naamã? Será que tinha algum outro vínculo com essa cidade? Enfim, são perguntas que a gente até pode fazer, mas nós, na Bíblia, nós não temos resposta. O que a gente sabe é que o rei sírio, esse Ben-Hadad, ele sabia algumas coisas do Eliseu. Por exemplo, tem essa história que nós já falamos, do capítulo 5, mas tem também uma outra história que nós temos no capítulo 6, onde o Ben-Hadad fica surpreso porque todas as suas estratégias, os seus planos de atacar Israel, eles eram frustrados porque o Eliseu revelava para o rei de Israel, por revelação divina naturalmente, aquilo que o rei sírio estava planejando. E o rei sírio fica tão injuriado com tudo aquilo que ele pensa que um dos seus oficiais estava traindo ele. Então é dito para ele, olha, lá em Israel, lá na Samaria tem um homem, um tal de homem de Deus, o profeta Eliseu, tu já deves ter ouvido dele na história de Naamã, e esse homem sabe, por revelação divina, o que o Senhor fala. Então, alguma coisa do Deus de Israel
esse rei Ben-Hadad, o rei sírio, alguma coisa ele sabia. E então por isso que ele diz para o seu homem de confiança, para o Azael, vai encontrar-se com o homem de Deus e leva-lhe um presente, porque eu estou doente e eu quero a cura. Então isso fica bem claro aqui. Agora a gente não sabe se Eliseu foi por causa desta solicitação ou tinha um outro motivo do Eliseu ter ido a Damasco. Então essas informações aqui são importantes e o que a gente pode dizer aqui, mas tem outras que a gente não tem como saber. Tem uma outra informação com relação a esse homem chamado Azael, que aparece pela primeira vez aqui, agora nesse texto no verso 8. Mas não é a primeira vez que ele aparece aqui no livro dos reis. Em 1 Reis 19, 15, ali naquela ocasião estava atuando o profeta Elias. Ali o profeta Elias, por ordem divina, deveria ungir este Azael como futuro rei da Síria. Essa informação é bem importante você guardar. Então lá, bem antes do Eliseu, o profeta Elias ungiu, ou pelo menos deveria ungir, este Azael como futuro rei da Síria, né? Então aqui a gente vê agora, voltando ao nosso texto, para essa generosidade do rei sírio. Aliás, essa generosidade já tinha aparecido lá com Naamã, onde também o Naamã levou presentes para o nosso amigo Eliseu. E aqui, mais uma vez, agora, como eu já disse antes, 40 camelos carregados, e um camelo podia carregar até cerca de 450 quilos, ou seja, um presentinho nada ruim de receber. E o presente, isto era assim, ele tinha a intenção de promover o encontro. Ele era uma espécie de ponte que se fazia na direção da outra pessoa. Aliás, não é o único relato bíblico nesse sentido. Tem uma história talvez bem mais conhecida, que nós temos ela lá em Gênesis 32 e 33, quando o Jacó está voltando de muitos anos longe, distanciado de seu irmão Esaú, e os dois se distanciaram por causa de um conflito que surgiu ali. Então o Jacó faz um presente para o Esaú, ou seja, também tinha essa intenção de demonstrar a intenção de querer acertar aquilo que não estava certo, né? Então a intenção do presente era conseguir acesso ao coração, à vida, enfim, da outra pessoa. O que chama atenção em nosso texto ainda, também tem que dizer isso, a partir do verso 9, quando a gente lê assim: Azael era esse homem de confiança do rei Ben-Hadad. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia. Então é falado do presente. Ao chegar diante de Eliseu, Azael disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença. O rei é tratado como sendo filho de Eliseu. Não era filho biológico, nem adutivo. Isto era uma forma de dizer que, com essa declaração, o rei Ben-Hadad se admite como inferior, como sujeito ao profeta Eliseu. Ele se coloca nesse sentido como servo, como alguém que está na dependência de. Esse é o sentido. E no verso 13 aparece algo de uma certa forma a semelhança com essa questão da sujeição, quando Ben-Hadad, o Azael, ele se compara com um cão. Quando Eliseu disse para ele que ele seria rei, então o Ben-Hadad diz: como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim? Já vamos voltar para esse assunto aí. A pergunta que estava por detrás de todo esse movimento do Azael procurando o Eliseu, a questão era, a motivação de tudo isso era: será que o Ben-Hadad, o rei sírio, vai recuperar-se da sua doença? E aí entra o verso 10 com a resposta disso. Eliseu respondeu: com certeza te recuperarás.
No entanto, o Eliseu diz, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Então é um texto, digamos assim, confuso, porque num instante ele diz que o rei vai se recuperar da doença. E no instante seguinte, no mesmo verso 10, ele diz, Deus me revelou que o rei Ben-Hadad, o rei sírio, vai morrer. O que significa isso? Bom, o entendimento que eu tenho, e andei cavocando um pouco atrás para descobrir outras coisas, o entendimento é o seguinte, de fato o Ben-Hadad não iria morrer da doença, ele iria então recuperar-se, mas ele iria morrer. Ou seja, de alguma forma, a vida dele chegaria ao final naquele contexto, naquela situação ali, né? Mas não da doença. Então, a pergunta do Ben-Hadad era, vou morrer dessa doença ou vou me recuperar dessa doença? E a resposta de Eliseu é, da doença tu não vai morrer, mas tu vai morrer de uma outra forma. Só que o Hazael, quando foi depois falar com o seu rei, ele esconde essa segunda parte, ele não revela essa segunda parte que dizia que ele iria morrer de outra forma. Mas nós voltamos para isso ainda, tá ok? Então a história continua ali, quando o Eliseu então diz para o Ben-Hadad algo que é muito impressionante aqui. Além de dar a resposta para o senhor Hazael, aquele oficial do rei, o Eliseu fica olhando fixamente para aquele alto oficial e começa a chorar, diz no verso 11. Isso foi tão impactante que o Hazael ficou constrangido, ficou desconcertado. E aí vem a pergunta desse Hazael, por que o meu senhor está chorando? Então vem a terrível resposta. Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Incendiará as fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará crianças e rasgará o ventre de mulheres grávidas. Algo terrível que estava no horizonte. E em espírito, por assim dizer, o profeta Eliseu vislumbrava a futura desgraça. E por isso ele chorou ao vislumbrar aquela situação. Como eu disse há pouco, nós iremos voltar a uma questão um pouco adiante, e vem agora, quando então o Hazael volta para o Ben-Hadad, dá a notícia de que ele não iria morrer daquela doença que leva o rei a mandá-lo até Eliseu, mas o Hazael não diz a segunda parte, quando o Eliseu disse que ele iria morrer. E aí o Hazael faz uma loucura, e nessa loucura ele mostra o seu caráter e o quanto ele era um homem de fato sanguinolento, um homem cruel, e por isso o Eliseu chora, porque ele estava diante de um facínora, diante de um homem terrível. Diz ali então no verso seguinte que o Hazael pega um cobertor e sufoca o próprio rei, o seu rei, o seu comandante. Então esse era o Hazael que estava diante de Eliseu, que logo depois então se tornaria rei, e logo mais tarde ele faria aquelas atrocidades que estavam no horizonte do próprio Deus. E com certeza Deus permitiu aquilo porque Israel também havia se distanciado e desobedecido a Deus, né? Essa era a questão. Algumas coisas para nós levarmos para casa, textos ou assuntos para remoermos um pouquinho, aprofundarmos, dialogarmos nos nossos grupos de estudo bíblico por aí. A primeira questão, o Eliseu, ele chora pela desgraça que virá sobre Israel nos próximos dias. Temos algo parecido com isso quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou, dizendo o seguinte: quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram.
E a gente sabe que 40 anos, a grosso modo, 40 anos depois de Jesus ter falado isso, a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, foram destruídos completamente pelos romanos. Aqui, nesse caso de Azael, no caso da Síria, então o Eliseu chora pela futura desgraça. A pergunta para nós é a seguinte, queridos: se nós ainda conseguimos lamentar, chorar, sofrer pelo pecado alheio, se ainda nos dói a dor dos outros, se ainda nos dói o pecado dos outros, se ainda nos dói a culpa dos outros, se ainda mexe em nossa consciência a vida perversa que o nosso próximo leva. É bem importante que nós tenhamos esse sentimento, não para termos orgulho, mas porque é o pecado do mundo, porque aquilo deveria mexer conosco também. Aliás, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A dor do mundo deveria nos levar a nos prostrarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus. Uma outra questão que a gente tem que levar em conta para dialogar nesse texto aqui é o testemunho de Eliseu para além das fronteiras israelitas. Ou seja, esse Eliseu deixou um legado, deixou um impacto muito grande no seu tempo onde ele viveu. Aquele rei Ben-Hadad, o Naamã, que já falamos dele um pouco, o próprio Azael, por mais que era um homem cruel, eles ouviram do Deus verdadeiro por boca e por conta do testemunho de Eliseu. Nós temos um outro rei, no mínimo, mais um podemos mencionar aqui rapidamente, que é o rei Nabucodonosor. Ele era um rei babilônico e por conta do profeta Daniel, ele também fica conhecendo e sabendo do Deus vivo. A pergunta é se nós temos cumprido o nosso papel de sacerdócio desse mundo, de embaixadores de Deus nesse mundo, levado o Evangelho para além das paredes das nossas congregações. E uma última questão sobre este Azael, esse homem cruel, sanguinolento, esse homem com sede de poder, com um coração de pedra, um coração perverso, que usou dos piores artifícios para atingir os seus objetivos. Que Deus nos livre de pessoas assim, que Deus nos livre de também fazermos justiça com as próprias mãos ou querermos as promessas de Deus, porque Deus tinha ungido ele para ser o futuro rei. Mas o que ele faz foi altamente perverso. Ele se antecipa àquilo que Deus tinha reservado para ele e toma isso à força. Para a gente refletir um pouquinho a que ponto chega o coração humano. Abençoado tempo de estudo e de reflexão para você. Grande abraço.